Bom, agora são 8 horas em Campos, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, estamos lá no Face, no YouTube, no Instagram, também na Twitch TV, daqui a pouco tem esse programa em podcast, e logo mais também, reprise do programa de hoje, né, na Plena TV. Olha, voltamos no oferecimento de Proteus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Unimed Campos, que está promovendo o primeiro circuito de integração Unimed Campos. Etapa 2, que vai acontecer hoje. Negócio, apresenta a palestra aí do médico e suas finanças, a gestão financeira e investimento, e com o planejador financeiro David Maia de Oliveira, hoje às 19h30, no auditório principal ali da CDL. Todos os médicos associados à Unimed estão convidados e, aliás, esse primeiro circuito está sendo de integração da Unimed Campos, está sendo aí o maior sucesso, hein? Os médicos que participaram do primeiro comentaram e dessa primeira etapa, né? E agora vem a segunda etapa, então vem muito mais médicos aí para participar. Bom, programa de hoje também falando de um assunto muito importante para todos os empresários, e o médico também não deixa de ser um empresário, de uma forma em geral. Ele, quando tem um consultório particular dele, tá ali a tributação. Aliás, é como a gente falou ali, né? Só não caçaram um jeito e não arrumaram um jeito ainda de tributar o ar, por enquanto. Se for, né, se ficar mexendo nisso, a gente não vai acabar se enrolando. O Rodrigo Barreto é o nosso convidado de hoje, gerente jurídico tributário da Fijan, e na bancada o Rodrigo Gonçalves, que eu peço a gentileza de abrir esse bloco. Rodrigo, por favor. Claro, o Rodrigo Barreto, que vai estar em Campos, então, gente, agora no dia 10, na próxima quarta-feira, das 14 às 17 horas, para você que sintonizou agora, com esse workshop de atualizações tributárias, que vai acontecer, então, na sede da Fijan, sede regional da Fijan, que fica aqui em Campos, né? O Cláudio já colocou aí no link de quem acompanha, né, Cláudio? O nosso programa, o link para as pessoas se inscreverem, tem todas as informações lá, a inscrição é gratuita, a participação é gratuita, então isso é muito importante que as pessoas aproveitem essas oportunidades. A gente falou já sobre algumas questões que vão estar sendo colocadas, e o Rodrigo também vai falar, claro, sobre esses benefícios fiscais disponíveis no estado do Rio de Janeiro, né? Quais indústrias estão aptas a receber e o procedimento necessário para adquiri-los. Ele já falou de algumas leis importantes, né? A gente falou sobre o setor metal mecânico, agora a gente falou dessa lei, né, que foi ampliada de 12 para mais de 70 municípios, né, incluindo a nossa região também nessa lei. Recentemente também a gente teve aqui a presença do Vinícius Fará, que é o secretário de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, e ele veio trazendo algumas novidades para a região, né? A gente sabe que existe uma perspectiva muito grande da questão do Estado ganhar 3 polos voltados para a área de fertilizantes, e um deles vai ficar na nossa região, né? Então, é uma coisa que a gente pode falar mais à frente. Ele trouxe também como novidade a instalação de uma superintendência de desenvolvimento aqui na região para facilitar essa questão da abertura, porque a questão burocrática também, né, para a abertura de empresas, para a chegada de indústria, é algo que dificulta muito, né? Além de ter todos esses tributos, né, que muitas vezes dificulta essa abertura de uma empresa no estado do Rio de Janeiro, ainda tem, às vezes, a questão da burocracia mesmo, né, que é bastante complicado. Então, ele anunciou a abertura dessa superintendência aqui em Campos e uma em Macaé, e falou também sobre algumas leis. A gente tem hoje o Rodrigo Bacelar, que é aqui da nossa região, à frente da presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e ele tem focado muito, claro, né, sem perder esse contato com o capital, afinal ele é o presidente da Assembleia de todo o Estado, também de atualização de algumas leis que beneficiam o interior. Então, o Vinícius Fará disse que algumas leis vão entrar agora
na Assembleia Legislativa para discussão, como, por exemplo, uma lei que vai reformular a questão tributária e a questão do setor cerâmico, que é uma coisa que interessa muito aqui na nossa região, e uma outra que vai tratar sobre a questão dos grãos, também, que pode beneficiar aqui a nossa região, né, principalmente por conta de possíveis investimentos e pela proximidade mesmo do Porto do Açu. Então, eu queria que o Rodrigo falasse para a gente como é que está essa questão hoje desses incentivos fiscais. O que se tem, o que se espera, o que se pode avançar? Tipo, o que mais está precisando hoje o Estado do Rio de Janeiro para que a gente tenha novas indústrias, para que a gente tenha novas empresas, em especial aqui na nossa região? Rodrigo, a gente tem, e aí foi até bom você ter falado dessa conversa que vocês tiveram com o Vinícius Fará. O Estado do Rio de Janeiro aprovou, no último ano, uma série de leis de benefício fiscal, mas que não entraram em vigor, apesar de aprovadas e sancionadas, não entraram em vigor porque a gente precisa hoje, para qualquer lei de benefício fiscal entrar em vigor, que seja feito um cálculo de impacto financeiro e econômico dessa lei. E, na época, o governo do Estado não tinha feito esses cálculos, a Assembleia Legislativa acabou aprovando sem os cálculos, até com a previsão de que, na regulamentação, a Secretaria de Fazenda demonstraria os cálculos de impacto daquela lei. O Ministério Público, então, em conversas, exigiu, tanto o Ministério Público quanto a própria Procuradoria, demonstraram e exigiram que o cálculo de impacto, pela Constituição, o cálculo de impacto tem que ser prévio à aprovação da lei, né? Até mesmo para o legislador saber exatamente se é de fato aquele impacto esperado na lei que está sendo votada. Então, no total, são 18 benefícios fiscais que foram aprovados, a FIA participou da grande maioria deles, foram aprovados, mas que não entraram em vigor. E agora eles voltam. O presidente, o Rodrigo Bacelar, deve receber esses projetos na próxima semana, talvez, ou nas próximas semanas já. E a gente já teve algumas conversas no sentido, assim, ele é um entusiasta, inclusive, do quanto isso pode levar de desenvolvimento aí para o interior do Estado. Então, a gente tem, por exemplo, uma isenção dos produtos da cerâmica vermelha. Então, os produtos vão ter uma isenção, não vai ter mais tributação de ICMS sobre os produtos da cerâmica vermelha. A gente sabe que eles são... a indústria de cerâmica vermelha é relevante aí no Norte Fluminense. Mais de 110 cerâmicas aqui. Então, elas vão... a tributação delas de ICMS, que, se não me engano, hoje é 7%, vai para zero. Então, assim, vai ser uma isenção de todos os produtos que elas fabricam. Vai ter também um tratamento tributário diferenciado, com algumas isenções e algumas reduções para 7% do setor da indústria de artefatos de concreto. Vai ter também o pescado. A gente tem discutido a tributação do pescado, da indústria do pescado. É uma tributação que vai... Hoje essas empresas, e aí volta um pouco naquilo que a gente estava falando, Cláudio, sobre a importância de transferir crédito de ICMS. Hoje as indústrias de pescado no Rio de Janeiro não pagam ICMS. Ela tem uma redução integral da base de cálculo, é zero. Mas como ela não paga ICMS, quando eu tenho uma tributação zero no meio de uma cadeia, isso não é um benefício fiscal bom. Porque quem compra e vai vender vai pagar um imposto cheio, porque ele não vai receber nada de crédito. Então, a indústria do pescado vai ter uma tributação de 7%, mas com crédito presumido de 7%. Então, o que isso quer dizer? Que ele continua sem pagar imposto, mas que ele vai transferir 7% de crédito para quem compra o produto dele. Isso é um aumento significativo de competitividade. Então, a gente tem, eu falei, da indústria de cerâmica vermelha, da indústria de artefato de cimento, a indústria de pescado, a indústria de trigo também vai ter um benefício parecido com esse do pescado que eu mencionei agora, de crédito presumido de 7% e tributação de 7%. A gente ainda tem indústria de vidro, de material de embalagem, de papelão, indústria química, e aí indústria química e indústria plástica. E aí a gente acha que esse da indústria química, ele é muito relevante porque o fertilizante está dentro da indústria química, né? Assim, ele tem lá, quando a gente discutiu,
o número lá das atividades, né, o LCM dos produtos, engloba os fertilizantes. Então, é uma lei, é um benefício fiscal para as indústrias de fertilizante, e a gente entende que isso aí, especialmente aí no norte do estado, tem um potencial de atração de investimento muito grande, né? Especialmente com a direção que a Petrobras já mostrou agora, que tem os investimentos todos que estão sendo feitos em relação ao gás, e especialmente acho que a guerra da Rússia mostrou o quanto o Brasil, com a potência que é do agro, a gente não pode depender de fertilizante de outros países, né? Sendo que o principal insumo para o fertilizante é o gás natural que a gente tem de sobra, né? Assim, hoje em dia a gente reinjeta ou queima boa parte do nosso gás natural. Então a gente entende que esse benefício ele pode ser fundamental aí para atrair diversas empresas para o norte fluminense. Então, o senhor citou alguns que estão por vir, mas hoje, o que tem hoje assim, de benefício, além do que o senhor falou, né, o empresário vai chegar, quem investir no estado do Rio de Janeiro, ele já encontra benefícios hoje diferentes do que encontrava, por exemplo, nos últimos anos? Ele já encontra alguns benefícios diferentes, e aí, especialmente, assim, tirando essas áreas específicas, que aí é uma questão de semanas ou mês para entrar em vigor, o empresário hoje no Rio, eu acho que o grande benefício da indústria é o da Lei 6979, né, que a gente conversou no outro bloco, especialmente porque ele pode ser alinhado com o benefício da Lei 9.025. Esse é um benefício bem mais novo, e é um benefício especialmente para aquelas indústrias que têm substituição tributária. Então, ao invés de pagar 20% de substituição tributária, eu pago só 12% de substituição tributária. Então, isso com o estabelecimento, eu abro um estabelecimento distribuidor vinculado à indústria, e aí eu tenho uma tributação do estabelecimento industrial de 3%, e uma redução de ICMS-ST no estabelecimento distribuidor de 20% para 12%. Então, a gente entende que esses benefícios combinados, eles são quase que imbatíveis aí em termos de competitividade. A ideia é mostrar para o empresário, para o industrial, especialmente aqui do Estado, nesse workshop, o quanto isso pode ser vantajoso, né? O quanto não necessariamente, como a gente falou no outro bloco, um benefício do Espírito Santo, por exemplo, é melhor do que o do Estado do Rio. A gente entende que não é. A gente tem que fazer esse papel de convencimento, porque até mesmo a gente tem imprensa, né, Cláudio? Por muitas vezes a gente é impulsionado a achar que hoje é muito mais negócio para um empresário abrir aqui na divisa, muitas vezes ele abre aqui na divisa com a gente para atender aqui a região norte, mas ele abre no sul do Espírito Santo para entender que ali ele vai ter mais benefícios. Eu não sei também, a gente está falando, né, específico sobre isso, quais são os outros benefícios que podem, ou atrativos que fazem ele estar no Espírito Santo, mas por várias vezes a gente tem, a pessoa está na divisa, no sul do Espírito Santo, mas a sua área de atuação maior muitas vezes é aqui no norte e noroeste fluminense. Um ponto que a gente tem discutido muito com o próprio Vinícius Fará, é a questão da burocracia, como o Rodrigo bem colocou acho que na última fala do último bloco. Né? Assim, no Espírito Santo, eles têm um sistema muito mais ágil do que o nosso. Né? Você faz um pedido online e rápido sai um benefício fiscal. No Estado do Rio, é um pouco mais penoso, passa pela CODIN. Isso é uma discussão que a gente quer levar, até mesmo para o presidente Rodrigo Bacelar, e a gente acha que é um tema que pode avançar, e esse sim pode trazer uma competitividade muito grande, sem mexer em tributo, sem mexer em nada, dar agilidade e desburocratizar uma série de questões aqui no Estado. A coisa, para você abrir uma empresa, é complicado sim, é uma novela. E para fechar também é uma lenha. É outra novela e dispendiosa, né? Talvez para proteger, talvez, não sei se isso seria necessário, talvez não. Mas a questão da tributação
doutor Rodrigo. Eu vou tentar encaixar uma pergunta aqui que ela tem, não é que é duplo sentido, ela tem dupla finalidade na resposta, no interesse da resposta. Um é para a indústria, mas outra é para a população de forma geral, e aí não é o seu caso. O seu caso é mais voltado para a segmentação industrial, como é, né, o seu cargo aí na Fijan, que é jurídico tributário. Eu estava pesquisando recentemente sobre alguns estados que não têm, eu não sei como é que é no estado do Rio, acabei não concluindo a pesquisa, sobre a tributação chamada taxa de incêndio para a indústria. Vamos nos ater à indústria, mas também naturalmente serve para toda a população. E o senhor falava sobre o workshop que vai ter, agora no próximo dia 10, o senhor vai falar sobre algumas situações que são consideradas bitributação. Eu fico, rapaz, alucinado, revoltado com essa bitributação que tem no país, para tudo que é lugar que você vai. Você abastece o carro, você compra um carro, está tudo pagando imposto, e alto. Se for no Rio de Janeiro, então, o IPVA é um absurdo. E aí, você vai fazer uma viagem aí numa BR, por exemplo, você tem que pagar os pedágios. Quer dizer, eu já nem sei se é bitributação, tributação, eu sei que a gente está pagando, né? Enquanto isso, não tem sequer o serviço direito, como é o caso da BR-101. Você anda um trechinho duplicado, daqui a pouco você volta, paga um dinheirão, aí você anda mais um trechinho, tem outro trechão sem duplicar ainda, é uma vergonha. Mas vamos à tributação por exemplo, e o senhor pode citar outros casos, da taxa de incêndio. Ainda é legal no estado do Rio de Janeiro. Existe a possibilidade disso, a Fijan briga por isso, ou na indústria não tem essa taxa já? Como é que funciona isso? Tem a tributação, a taxa de incêndio existe para todo mundo no Rio, né? Qualquer estabelecimento ou residência no Rio de Janeiro paga a taxa de incêndio. O Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro tem entendimento pela constitucionalidade, mas o Supremo Tribunal Federal, ao analisar outras questões, outras taxas de incêndio pelo Brasil, já julgou inconstitucional. O do Rio de Janeiro ainda não chegou lá à discussão. E por que considera-se inconstitucional? A taxa é uma forma de... é um dos tributos, né? A gente tem entre os tributos as contribuições, os impostos e as taxas. E a taxa, ela é um tributo que é cobrado por uma prestação de serviço do Estado ou pelo exercício do poder de polícia, né? Ou simplesmente por eu ter uma estrutura de poder de polícia. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tiver uma fiscalização, ainda que eu não fiscalize uma empresa, que eu não vá lá naquela empresa fiscalizar, mas a partir do momento que eu tenho um aparato de fiscalização no meu Estado, uma fiscalização ambiental, por exemplo, eu posso cobrar essa taxa, porque essa taxa ela serve para custear esse aparato que eu tenho. Então, ela tem que, inclusive, guardar uma relação entre o quanto eu tenho de gasto para prestar determinado serviço ou para ter um aparato que possa prestar um serviço ou que possa exercer um poder de polícia e aquele custeio, né? No caso da taxa de incêndio, o que se entendeu é que o combate a incêndio é uma questão de segurança pública e que, por isso, eu não tenho que pagar uma taxa para isso. Isso deveria ser pago já no meu imposto. Assim, quando eu pago o imposto, o imposto serve para a gente financiar as atividades essenciais do Estado. Então, a segurança pública, no caso, a taxa o incêndio, né, o combate ao incêndio, ele é uma atividade essencial do Estado. É igual a polícia, só falta daqui a pouco o Estado, seria o mesmo que o Estado cobrar uma taxa de segurança. Não, a segurança tem que ser fornecida pelo Estado, né? Ela tem que ser provida, ela tem que ser provida pelo Estado. Então, a segurança, a saúde, a educação não podem ter taxas. Eles são custeados e bancados pelo imposto. Então, a discussão é essa. A gente sabe da relevância, e aí para a gente esse é um assunto delicado, porque a gente sabe da relevância, da importância do Corpo de Bombeiros, do trabalho relevante que eles fazem, e ao mesmo tempo a gente sabe que tem essa decisão do STF
no sentido de, em outros estados, já terem chegado à discussão. A discussão do Rio ainda não foi objeto de decisão pelo Supremo, mas a gente imagina que ela vai seguir na mesma linha, ou seja, o próprio imposto que o Estado recebe, ele tem que ser para custear as atividades de combate a incêndio. Serviços essenciais que o governo tem que prestar para a gente. Mas só para fechar aqui, Rodrigo Gonçalves com o Rodrigo Barreto sobre essa questão da taxa de incêndio. Só para você ter uma noção, na indústria, por exemplo, de acordo com o tamanho da empresa, ela pode, pelo que eu vejo aqui na pesquisa rápida, ela pode passar de R$ 2.307, de acordo com o tamanho do imóvel. Quer dizer, a Firjan entra nessa briga também? Pela indústria? A gente leva algumas discussões para isso, assim, a gente até discute em um processo essa questão, e a gente vê pouca indústria discutindo o fato em si, porque esse valor por ano... Acaba ficando pouco, né? Acaba ficando pouco, e a gente tem que lembrar que o bombeiro é que dá alvará, então, assim, ninguém quer brigar com o bombeiro, né? Assim, eles prestam um serviço muito essencial e são responsáveis por dar o alvará para as indústrias, né? Então, acaba que assim, esses 2.000 é para uma área bem grande, né? Assim, se a gente pegar a média, é um valor que, por ano, é um valor que não é tão relevante. Mas isso não passa desapercebido na Firjan, a gente discute essa questão e assim que a gente tiver uma notícia sobre o julgamento do Rio de Janeiro em si, a gente traz aqui para vocês. Na verdade, né, Cláudio, a gente tem tributos e as taxas, né, e a taxa de iluminação, e a taxa de iluminação às vezes tem em Campos, às vezes não tem em outro município, às vezes tem a cobrança é feita de um jeito aqui em Campos, em outra cidade é feita de outra, e isso também é uma coisa que a meu ver, precisava ser uniforme. Até para a questão mesmo de competitividade, às vezes, de uma empresa que chega, ela, obviamente, se ela vai chegar numa cidade que a cobrança da taxa vai ser de um valor pequeno diante de todo tributo, todas as despesas que um empresário tem para se abrir um negócio hoje, mas é muito complicado, porque cada lugar você vê sendo executado de uma forma, né? Então, isso também atrapalha muito. Agora, doutor, quando a gente fala na questão aqui da nossa região, eu sei que é um assunto que está mais para o terceiro bloco, mas eu acho que a gente pode verter, Cláudio, antecipar um pouquinho, e no terceiro bloco a gente só reforçar essa questão das reformas que estão por vir, tanto por parte do governo federal, né, e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, do que se espera, né, daqui para frente. Mas falando sobre essa questão da competitividade das empresas da região, você já falou de algumas coisas, mas como que a Firjan hoje vê esse cenário aqui regional? O Norte Fluminense, diante de tudo que a gente colocou, merece uma atenção especial? Não é à toa que vai ter esse workshop e que discussões estão acontecendo. Como é que vocês veem para melhorar essa questão da competitividade das empresas aqui da região? O que precisa avançar? A gente acha que, de fato, eu acho que foi o Cláudio que falou lá no início, que o desenvolvimento, o futuro do estado do Rio de Janeiro passa pelo Norte Fluminense, né? É óbvio que as outras regiões do estado têm as suas vocações. A gente vê o Sul Fluminense, até pela proximidade com a Companhia Siderúrgica Nacional, muito forte ali na questão do metal mecânico. A gente tem outras áreas que são fortes na indústria plástica, indústria química, em razão também ali da proximidade com o polo petroquímico. Mas a gente acha que o futuro do estado do Rio de Janeiro passa necessariamente pelo Norte Fluminense, passa pela questão do Porto do Açu, passa pela oportunidade que a gente tem de energia renovável, de gás, e passa pela infraestrutura que a gente imagina que nos próximos anos o Norte Fluminense vai ter. A gente discute aí, não é minha área de discussão aqui na Firjan, mas a gente discute a necessidade de uma ferrovia, de rodovias aí para melhorar o acesso. Questão logística, né? As questões logísticas. Mas a gente acha que o norte do Fluminense, o norte do estado é de fato onde o estado do Rio de Janeiro pode ter um desenvolvimento exponencial.
Eu acho que com essas leis que estão para ser aprovadas, a gente já tem essa lei que a gente mencionou hoje, a 6979, que foi ampliada, e aí a importância da gente levar o conhecimento dessa lei. Eu acho que essa lei é uma lei que dificilmente um outro estado vai ter uma lei melhor do que essa, ou se tiver, as questões logísticas talvez não sejam suficientes para fazer que uma empresa decida ir para lá ao invés de ir para o norte do estado. Teve uma ampliação dos municípios que essa lei pode abrangidos pela lei 6979, e aí a gente acha que agora o nosso papel é levar o conhecimento dessa lei, porque o Estado do Rio de Janeiro criou-se quase que um senso comum de que era melhor sair do Estado, de que ir para o Espírito Santo é mais barato do que estar no Rio, ir para Minas Gerais tem mais vantagem do que estar no Rio. E essa não é uma premissa necessariamente verdadeira, né? Eu acho que falta a gente conseguir levar esse recado para mais gente. Inclusive, eu acho que essa nossa conversa hoje de manhã aqui ela é bastante relevante para isso. Eu acho que é um meio de comunicação da gente levar essa fala, nem que seja assim, a minha ideia não é nem convencer alguém aqui a necessariamente ficar no Rio, mas para que as pessoas olhem com mais cuidado a nossa legislação, porque a gente teve avanços significativos aí nos últimos tempos sobre ela. Então, acho que se a gente difundir essa lei e a depender do caso, adequar e melhorar para algum caso específico, eu acho que a gente tem grande chance aí de sim desenvolver o norte do estado. A gente tem que colocar algumas questões, como o senhor falou, a questão burocrática, melhorar, a desburocratização é algo importante, né, que precisa ser melhorar essa questão da abertura de empresas, de tudo, né, esse acompanhamento. Às vezes a pessoa quer uma licença ambiental e Deus nos acuda para conseguir. Não que as exigências que são feitas não sejam necessárias, muito pelo contrário, mas às vezes o cumprimento dessas exigências fica mais fácil que a emissão do documento, ou até de você solicitar o documento, né? E também tem a questão. Falta tudo, equipe, até sede mesmo. Eu torcer que essas superintendências realmente agilizem isso, né? Que agilizem isso, tanto em Campos como em Macaé, como superintendências regionais, para poder facilitar esse atendimento. Mas aí você tem também a questão de estrutura nos municípios. A gente tem, por exemplo de Campos, a Codim Campos, que é uma área onde industrial que infelizmente há muitos anos não recebe os investimentos devidos e hoje ela não suporta. Muitas vezes, aí se fala na construção de ZENs, né? De zonas de negócio também, de abertura disso. Aí também tem a questão da energia, que muitas vezes é levantada aqui no programa, né, Cláudio, por algumas pessoas. Muitas vezes a rede elétrica não comporta receber muitas vezes a empresa. Então, você tem, por exemplo, no Noroeste, empresas que não deixam de ir para lá porque a questão energética, a questão da energia é complicada, a questão do sinal telefônico é complicado. Então, assim, são questões que o Estado do Rio precisa avançar para se tornar mais competitivo. Não adianta também só, claro, a questão tributária é muito importante, mas tem que se pensar nessa estruturação de forma geral para que o empresário realmente se sinta confortável. Não adianta ele investir milhões no equipamento e ter lá um pico de energia e ele perder um equipamento caríssimo, né? E às vezes tem que muitas vezes está no seguro, mas muitas vezes até para a recuperação demanda tempo, tem que parar a linha de produção. Então, assim, são questões realmente que precisam ser discutidas de forma mais ampla. E eu sei que a Firjan tem discutido isso, né, Rodrigo? Sim, a gente discute muito isso. Até recomendo aqui que um dia vocês tragam o Isaac, que é o gerente de infraestrutura da Firjan. O Noroeste Fluminense, assim, eu acho que a principal questão deles é a energia. A gente tem um caso, por exemplo, de uma empresa grande que comprou uma máquina, se não me engano, na Alemanha, para aumentar a produtividade dela. A máquina chegou e a qualidade da energia não permite que a máquina entre em produção. Então, a gente tem as questões de energia, tem as questões de investimento, e aí a questão de investimento nos distritos industriais da Codim, o Estado parece ter dado ouvido, assim, a promessa é que o Estado vai investir alguns milhões de reais nos distritos industriais a partir, eu acho que do meio do ano.
e as questões também de rodovia, de ferrovia. Então, assim, a Firjan participa ativamente de todas essas questões. E a qualidade da energia, eu acho que hoje no Norte e no Noroeste é a nossa maior briga, talvez, assim, do quanto a gente precisa de uma energia mais estável, né? Por todas as questões do maquinário hoje, né? Assim, do quanto pode ser prejudicial eu ter um pico de energia ou uma queda, de repente, de energia, o quanto isso pode até inviabilizar o negócio, né? Se for um equipamento caro, pode queimar. Então, eu concordo com o Rodrigo, eu acho que o problema não é só tributário. Assim, o tributário é sim um fator, mas ele não é único exclusivamente tributário. Em relação à abertura de empresa, a gente já teve um avanço muito grande na junta comercial do Estado. Hoje, abrir a empresa em si, eu acho que não é mais o problema que era antes. É bem simples até abrir uma empresa, bastante digitalizado, os cadastros se falam, né? Então você tem o Regim, que é o sistema que conversa, a União, Receita Federal conversam já por sistema com junta comercial. Acho que talvez os grandes problemas estão talvez na licença, na fiscalização, essas questões ambientais, que é difícil conseguir andar rápido nisso. E esse também é um outro tema que a gente tem levado bastante para o governo, né? Assim, a necessidade de se investir e até informatização, né? Assim, o quanto a informatização pode trazer um ganho nessa velocidade aí de analisar os pedidos e de se obter. Até para obter, hoje em dia, um dos grandes problemas para obter um benefício fiscal é a certidão do INEA, né? Assim, quem precisou já de uma certidão do INEA sabe do que eu estou falando, né? Assim, sabe do que é penoso você... Então, muitas vezes, uma questão tributária não avança, ou pelo menos não avança na velocidade que deveria, por uma questão, assim, até a gente já discutiu, assim, os órgãos do Estado deveriam se falar, né? Não precisava nem eu ter que ir num monte de órgão pedir uma certidão para entregar para o outro. Pô, cria um sistema que conversa entre si e que o próprio sistema já identifica se eu tenho algum débito ou não, senão eu tenho que fazer um pedido numa porta do Estado que demora um tempão para levar na outra porta do próprio Estado, né? Então, assim, esses são temas, sim, que a gente discute e que eu acho que o tributário acaba levando muita culpa de coisa que não é necessariamente a tributação, né? Assim, acaba que, como é um senso comum falar da tributação, ele não é necessariamente o único gargalo que o Estado tem. Bom, são 8h32. O país passou e passa por um processo de desindustrialização muito pesado, né, muito forte. Acho que desde a década de 80 para cá. O que significa, a gente está conversando aqui com um diretor da Firjan, o gerente jurídico e tributário da Firjan. Mas em termos de PIB, em termos de economia nacional, muitas das vezes alguns países optam justamente pelo agronegócio, sei lá, optam por outra fonte de renda que não a indústria. Mas o país sempre teve principalmente depois do golpe, né, de 64, teve um fortalecimento na indústria muito grande. Então, hoje a gente vê indústrias, por exemplo, que chamam muita atenção da gente, né? A Volkswagen, por exemplo, ontem anunciou a diminuição, né, de mais uma das suas indústrias no país. Quer dizer, hoje a gente passa por uma desindustrialização e continua, né, esse processo. Talvez pelas essas tributações todas, doutor, por esse processo todo lento, por essa burocracia toda? Eu acho que passa por aí. Passa pela excesso de burocracia que a gente tem, mas eu acho que é uma questão muito maior do que isso, né? Assim, são vários os custos. A gente tem no Brasil e aí fugindo um pouco da minha área, uma mão de obra que é caríssima. E caríssima, que eu digo, não é que o salário é alto, assim, o custo é muito alto, né? Assim, quem vê uma folha de salário sabe o quanto aquele dinheiro que você está gastando não está indo para a mão do seu funcionário, necessariamente. Assim, você paga mais do que o dobro do que o seu funcionário de fato recebe, é o custo dele. Então, a gente tem uma melhora
a gente tem uma melhora na logística mundial. A gente conversava um pouco antes de entrar no ar, né, Cláudio? Sobre como, por exemplo, esses sites chineses entregam rápido no Brasil hoje. Então, assim, você tem uma competitividade entre os países cada vez maior na medida em que a logística melhora. Assim, o produto da China chega assustadoramente rápido no Brasil hoje. Você tem uma questão de financiamento. Então, por exemplo, uma plataforma no Brasil, o Brasil tem hoje uma tributação para construir a plataforma que não perde para lugar nenhum do mundo. A gente, eu acho que até teve aqui, Cláudio, tem uns 2 ou 3 anos falando sobre o Repetro, sobre o que ele podia trazer. Viu eu e um representante da área de petróleo e gás da Firjan. A tributação no Brasil sobre essa área é muito boa. Ela é altamente, se a gente olhar tributo, ela não perde para os outros lugares do mundo. Mas o custo de uma plataforma é bilionário. E uma empresa que for construir aqui, se a Petrobras, e aí eu não sei se é exatamente esse o motivo, mas se a Petrobras for construir a plataforma aqui, ela vai pegar um financiamento com o BNDES e vai pagar uns juros muito mais altos do que o banco chinês vai financiar essa mesma plataforma lá fora. Então, quando ela olha o custo final, ela não está olhando quanto ela está pagando de tributo. Ela quer saber o seguinte: quanto essa plataforma vai me custar para estar aqui? E quanto vai custar se eu comprar em outro país? E aí, voltando na sua fala inicial, Cláudio, se a gente pegar os países mais desenvolvidos do mundo, eles são industrializados. Assim, a indústria tem uma qualidade de emprego, assim, ela paga mais do que a média dos outros setores. É um emprego qualificado, então dificilmente você vai ver assim, uma indústria, para ela tomar a decisão de mudar de estado, mudar de país, porque a coisa tem que estar muito feia, porque assim, você especializar aquela mão de obra para exercer aquilo é muito, muito complexo. E assim, e o agro tem dado, se a gente pensar no agro também, uma vez eu vi uma fazenda que assim, nem o trator tem mais cabine de maquinista, não sei se é maquinista o nome, né, de motorista, enfim. Operador, obrigado. Não tem a cabine, pode até ter a cabine, mas não usa, né? Não usa, eles mapeiam tudo por GPS e vai de forma autônoma, né? Então, assim, eu acho que a sociedade está mudando, a forma de consumo e a forma da prestação de serviços está mudando. Mas aí eu acho que a pandemia mostrou que uma indústria forte é uma questão de segurança nacional. Assim, a pandemia deixou claro que se você não produzir seringa, a sua população pode colapsar. Se você não produzir equipamento de proteção... Então, assim, eu acho que a pandemia mostrou o quanto coisas são essenciais que a gente não fazia ideia, assim. No nosso dia a dia, com tudo à disposição, a gente acha que pouca coisa é essencial, mas na hora que a gente começa a ser privado de certas coisas, eu acho que deixa muito claro o quanto isso é essencial. E aí eu acho e espero que as nossas autoridades tenham percebido que ter uma indústria forte é uma questão de soberania e de segurança nacional, né? A gente vê aí o próprio Estados Unidos, depois da pandemia, já num programa bem mais agressivo de atrair as indústrias de volta, porque eles perceberam que as marcas americanas estão em outros lugares e na hora que o bicho pega mesmo, falta coisa até para eles que têm as marcas. Não tenha dúvida. A pandemia foi muito ruim para todo mundo, mas é claro, né, do limão a gente acaba tendo que fazer uma limonada, e o brasileiro é bem habilidoso nessa questão. Sobre a tributação da mão de obra no Brasil, que o senhor comentou, logo vem aqui para a gente essas pirâmides montadas pelo governo, que a gente sabe como é que funciona. A FGTS, por exemplo, é simplesmente o trabalhador emprestando o seu dinheiro e mais a empresa pagando 50% do que o trabalhador paga, empresta, para o governo. Ou seja, quem diz que eu quero emprestar dinheiro para o governo? Tem umas coisas estranhas assim no Brasil, né? E há uns juros baixíssimos. Ele paga o que ele quer de juro a mim. Porque... menos do que a poupança. Não é? Quem disse que eu quero emprestar meus 8%? Acho que é 8% de FGTS. E a empresa...
Desculpa. Imagina o quanto esse dinheiro na economia, 8% que o trabalhador ganha na economia, geraria de mais emprego, de mais negócios, de mais serviços. Não deixa de ser uma pirâmide, né, doutor? Porque depois, se o governo também der um caô nisso aí e não quiser pagar, já era. Bom. Exatamente. E aí você tem as discussões todas de multa, né? Assim, eu já tenho, no caso, por exemplo, eu vi um caso recente de um funcionário se aposenta pela empresa, ele tem todo aquele FGTS que é dele, mas assim, se ele se aposentou e a empresa vai desligá-lo já aposentado, a empresa paga uma multa de 40% do valor do fundo para um funcionário, às vezes, já aposentado. Então, assim, você imagina o quanto é custoso para uma empresa ter um funcionário no Brasil. Sim, é o que eu falei. Eu empresto meus 8% e a empresa paga 50%. Agora, era 50%, lembra? Que ficavam 10% com o governo. O governo. Parece que voltou para 40% agora que o professor está falando. Voltou para 40%, acabou aquele adicional de 10%. Que é uma loucura, é um absurdo. Era um absurdo. Absurdo. E, aliás, eu confesso, até nem sei se é necessário ou não. Aliás, pergunta que eu vou fazer ao senhor, se o senhor me permitir, no próximo bloco, rapidamente, um segundinho aqui, 1 minuto aqui de intervalo, se de fato, qual a importância da tributação dessas varejistas aí que estão no comércio eletrônico? Se ela realmente vai ajudar naquele arcabouço do governo ou não, é uma questão, a gente deixa isso para lá, se for o caso. Mas e como que implica a tributação nesse comércio eletrônico para o setor industrial e varejista do Brasil? Como é que a Firjan lida com essa situação e está trabalhando com isso? O senhor pode comentar isso no próximo bloco, por favor. São 8h42, hoje conversando com o Rodrigo Barreto, gerente jurídico tributário da Firjan, tendo na bancada o Rodrigo Gonçalves, ao vivo aqui conosco, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar.